é isso aí. Estamos aqui de volta com mais uma aula de resolução de exercício. Questão da lista, lá da plataforma EAD. Questão da Unicamp. Questão também envolve funções com padrões de crescimento linear. O padrão de desenvolvimento linear, né, gente? Normalmente são questões bem variadas. Questão bem bacana, questão bem comum com essa cara aí no Enem, só que normalmente com os distratores. Essa questão é aberta. E eu acho bacana como forma de exercitar mesmo, exercício. Né? Aquela coisa de fazer, de montar, de realmente colocar, ler o exercício lá na plataforma, né, lá tem o PDF, e realmente ali tentar fazer, por exemplo, vai ter uma situação aqui de desenvolver o gráfico, interpretar a situação de forma gráfica, que é muito comum nas questões do Enem. Então, questão acho que bacana para vocês aí dar uma atenção especial. Beleza, beleza? Então vamos lá. O consumo mensal de água nas residências de uma pequena cidade é cobrado como se descreve a seguir. Para o consumo mensal de até 10 metros cúbicos, o preço é fixo, igual a R$20. Ou seja, você consumiu nada, você paga R$20. Você consumiu 2 metros cúbicos, você paga R$20. 5 metros cúbicos, R$20. 10 metros cúbicos, R$20. A partir de 10 metros cúbicos, é que tem um novo modelo de padrão de cobrança. Para um consumo superior, o preço é dos R$20, ou seja, os R$20 você paga ali de taxa fixa nos 10 metros cúbicos iniciais, acrescido de R$4 por metro cúbico consumido acima dos 20 metros cúbicos. Então, muito bem claro, né? Considere C de X a função que associa o gasto geral com o consumo de X metros cúbicos de água. Beleza. Então, entendemos aí, eu acho que, né, interpretado a situação do texto. Como eu disse, está aí, ele pede, na letra A do exercício, para que se faça o esboço do gráfico para um X, gente, entre 0 até 30. Na verdade, ele pediu entre 0 e 30 na situação aqui do gráfico, mas você podia muito bem, né, estabelecer que é para X de 0 até infinito. Você pode consumir não somente até 30 metros cúbicos de água. Mas o gráfico aqui colocou X variando de 0 até 30, então beleza, vamos colocar o gráfico nessa situação aí. Primeira coisa, né, gente, eventualmente se em casa não tem uma malha quadriculada, uma lousa quadriculada como essa, então você pode pegar um caderno mesmo, fazer lá os eixos Y, o eixo X, o eixo Y, o consumo, ou seja, o custo do consumo de X litros de água, e aí ele deixa claro no texto que, olha só, de 0 até 10 metros cúbicos, que é o X em metros cúbicos, C, que é o custo em reais, o valor cobrado é fixo, ou seja, não se altera. Em resumo, gente, o valor, né, não se altera, é fixo e é sempre R$20. Eu vou colocar aqui, então, de tal modo que a reta, um segmentozinho de reta, paralelo ao X, indicando para a gente que o consumo não se altera. A partir daí, o que ocorre, gente, é um consumo de tal modo que a cada metro cúbico que ultrapasse 10 metros cúbicos, ele cobra R$4 a cada metro cúbico. Que significa o seguinte, né? Então, já para a gente estabelecer já aqui uma linha de raciocínio, por exemplo, se você consumir, gente, 15 metros cúbicos de água, tá lá, ó, 15 metros cúbicos, como é que será cobrado? Será cobrado os R$20 mais o que, gente? Mais 5 metros cúbicos, ou seja, os 5 metros cúbicos é a quantidade de metros cúbicos que ultrapassa os 10. Então, 15 menos os 10 metros cúbicos. O que é esse 10 aqui? Esses 10 metros cúbicos aqui, gente, é aquele dos quais você cobrou os R$20. Então, sobra aqui, ó, 5 metros cúbicos que ultrapassou os 10 metros cúbicos inicialmente. E para cada um desses metros cúbicos, o custo é de R$4. Então, quanto é que vai ser cobrado de uma pessoa que consumiu 15 metros cúbicos? Os R$20, aqui 5 vezes 4 também dá 20, então R$40. Olha, gente, o custo de uma pessoa, aqui, então, olha lá, vamos colocar esse pontinho ali. Então, para uma pessoa que consumiu 15 metros cúbicos, a cobrança é de R$40. Vamos colocar uma pessoa com 20 metros cúbicos, que tem aqui 20, só para a gente ver. Olha, com 20 metros cúbicos, você vai cobrar os R$20 fixos, mais o quê?
os 20 menos os 10. Porque nos interessa, na verdade, é o seguinte: quantos metros cúbicos passou dos 10? Quantos metros cúbicos eu tenho acima, a mais? 10 metros cúbicos. E para cada um desses metros cúbicos a mais, nós cobramos quanto? R$4. 10 vezes 4 dá 40, 40 mais 20 dá R$60. Então, aqui e aqui. Então, para 20 metros cúbicos, a cobrança é de R$60. Aqui, ó, 20 metros cúbicos, R$60. Gente, para 25, na verdade, eu acredito que vai dar 80. Eu acho que vai dar 80 aqui, ó. Quer ver? Para 25 metros cúbicos, 25 metros cúbicos, porque daqui para cá aumentou 20, eu acho que vai aumentar 20 de novo a cada 5 metros cúbicos. Olha lá, o 20 mais os 25 menos os 10 metros cúbicos, né? Os 10 metros cúbicos, inicialmente. Esses 10 metros cúbicos eu paguei fixo R$20. E aqui, de novo, como eu disse, realmente aqui, ó, vai dar 15. Aumentou 15 metros cúbicos, ou seja, 15 metros cúbicos a mais dos 10 inicialmente, vezes 4 dá 60, mais os 20, R$80. Ou seja, quem consumiu 25 metros cúbicos vai pagar realmente R$80. Aparentemente, dá para ver nitidamente, os pontos parece que sobem, tem um crescimento que é um padrão linear. Ou seja, tudo indica para nós, gente, que aqui, na verdade, dá um segmento de reta nesse sentido ascendente, indicando para a gente uma função crescente. Então, quem quiser conferir em casa, pode observar que com 30 metros cúbicos a conta seria de R$100. Então, realmente, esse padrão ascendente. E aí, moçada, já dá para ver nitidamente como seria eventualmente aqui, o custo de X metros cúbicos, né? A gente vai realmente propor já, que é o que diz aí, ou o que pede justamente um dos itens, né? Então, tá aí o gráfico dessa função. Vamos deixar ele quietinho aqui um pouquinho e vamos ver, na verdade, tem uns outros itens ainda, né? O item B, pessoal, pede o seguinte: para um consumo mensal de 4 metros cúbicos de água, qual o preço efetivamente pago? Só que, olha, gente, a pergunta é por metro cúbico. E para um consumo mensal de 25 metros cúbicos? Cuidado que tem uma diferença. Olha só, o consumo, o valor pago por uma pessoa que consumiu 25 metros cúbicos foi R$80. Mas ele perguntou qual foi o preço do metro cúbico efetivamente pago. Tem uma diferença, uma grande diferença. Então, primeira coisa, né? Eu vou guardar essa informação aqui, que eu vou precisar apagar aqui no quadro. Essa lousa, na verdade, ela tem esse problema, né, que nós já conversamos várias situações aí. O custo de 25 metros cúbicos, ou seja, uma pessoa que consumiu 25 metros cúbicos, ela paga uma conta de R$80. Pessoal, R$80 nos 25 metros cúbicos. Então, para a gente responder já. Bom, vou apagar aqui. Tá lá, olha só, vou apagar. E aí vamos responder o item B. Bom, ele perguntou, pessoal, qual é o consumo o consumo mensal de 4 metros cúbicos de água, qual é o preço efetivamente pago pelo metro cúbico. Vamos voltar lá no gráfico. Pessoal, com 4 metros cúbicos também aqui, o valor pago, o consumo, né, vamos dizer assim, o valor pago para uma pessoa consumir 4 metros cúbicos foi o quê? De R$20. Foi R$20 nos 4 metros cúbicos. Mas ele perguntou no texto, na verdade, foi qual é o preço efetivamente, vou chamar de preço efetivamente pago de P. Então, nesses 4 metros cúbicos vai ser os R$20 dividido, pessoal, né, pelos 4 metros cúbicos. Então, na verdade, para uma pessoa que consumiu 4 metros cúbicos, ela pagou efetivamente, gente, R$5 por metro cúbico.
é isso que foi pago efetivamente. Então, cada metro cúbico custou R$5. Ela também perguntou para uma pessoa, deixa eu ver aqui, que consumiu 25 metros cúbicos. Observe no texto, aqui no gráfico. Para uma pessoa que consumiu 25 metros cúbicos, ela pagou R$80. Eu tinha até escrito aqui, né? Então, para 25 metros cúbicos, a conta dela foi de R$80. Mas qual é o preço efetivamente pago? O preço efetivamente pago por metro cúbico. Olha, vai ser os R$80 dividido, pessoal, por 25. Então tá aqui, olha só, por 25 metros cúbicos. Olha, aí você fala, pô, JR, dividindo aqui então, nós vamos ter, olha lá, ó, se multiplicarmos assim embaixo por 4, 4 vezes 80 vai ficar 320. 4 vezes 25 dá 100, 320 dividido por 100, 3,2 ou R$3,20 cada metro cúbico. Tá vendo? Então, na verdade, pessoal, o preço efetivamente pago, na verdade, por metro cúbico, eu teria que dividir aqui pelo volume de água consumido. Então, cuidado, uma coisa é a conta, a outra é o preço efetivamente pago em cada um dos metros cúbicos. Se você consumiu 4 metros cúbicos, você pagou efetivamente quanto, pessoal? R$5 o metro cúbico. Se você consumiu 25 metros cúbicos, você pagou efetivamente em cada metro cúbico R$3,20. Né? Então, beleza. Essa é a ideia. Agora vamos ao outro item. O item C. Ele pede o seguinte, gente. Seja P de X o preço efetivamente pago por X metros cúbicos de água, com X maior do que zero. Determine uma expressão geral para P de X. Que é um caso, né, uma expressão geral para isso. Bom, eu acho que já dei indícios aqui de como é que eu vou calcular. Olha só, eu preciso da fórmula, uma expressão para o consumo, e depois esse consumo dividir pelo valor do X, que é a quantidade de metros cúbicos. Então eu vou precisar de duas fórmulas, digamos assim. Letra C, para resolver esse exercício, terminado de resolver, eu vou precisar do seguinte, pessoal. Primeiro, qual é uma expressão matemática para o consumo? Mas o consumo, observem bem aqui no gráfico, gente, nós temos o seguinte, nós temos um consumo de 0 até 10, ou seja, de 0 para x entre 0 e 10 metros cúbicos. O valor da conta, gente, para x metros cúbicos é fixo e é R$20. Você paga sempre R$20. Para x, pessoal, maior do que 10, aí muda um pouco. Observem bem que, na verdade, o consumo, o valor da conta para x maior do que 10 é dado por R$20, que é um valor fixo, mais o seguinte, quanto foi que eu consumi acima de 10? Olha, x menos os 10. Isso aqui, pessoal, é o quanto eu consumi acima de 10 metros cúbicos. E cada metro cúbico desse custa quanto? R$4. Então, na verdade, isso aqui é o consumo que excedeu os 10 metros cúbicos. E cada um desses metros cúbicos custa... Só que essa expressão, R$4, né? Para cada metro cúbico acima de 10. Mas isso aqui só vale se x for maior que 10. Dito isso, fazendo aqui, pessoal, olha só, o chuveirinho. Tá lá, olha só. Nós vamos conseguir uma expressão para C de x, para x maior do que 10. Que é os R$20 mais 4x menos 40. Portanto, gente, a conta de uma pessoa que consome x metros cúbicos para x maior que 10 é dado por 4x menos 20. Por que menos 20? 20 menos 40. Então, por exemplo, uma pessoa que consumiu 25 metros cúbicos, que agora nós fizemos, né? 4 vezes 25 dá 100. 100 menos 20 dá os 80. 25 não é igual. Para uma pessoa que consumiu 30 metros cúbicos, 4 vezes 30 dá 120. Menos 20, tá lá. Então tem um padrão de crescimento linear mesmo, uma função do primeiro grau. Só que tem um detalhezinho, né? Ele não pediu isso.
ele pediu foi o preço efetivamente pago. Ora, gente, note que o preço efetivamente pago por metro cúbico é o valor desse consumo dividido por X. Então, na verdade, vamos ter que criar também uma fórmula, pessoal, para cada uma dessas faixas, né? Então, o preço efetivamente pago por cada X por metro cúbico, na verdade, precisamos de X entre 0 e 10 metros cúbicos. Então, como é que seria o P de X? O preço efetivamente pago por metro cúbico. O custo, nesse caso, é fixo, R$20 dividido por X. Pronto, então essa é a fórmula. E também, gente, para X maior do que 10. Mas X não tem que ser no máximo até 30? Não necessariamente. É como eu falei, esse cara pode consumir até acima de 30 metros cúbicos. Mas se você quiser limitar, porque no item A ele limitou para X no máximo até 30, tudo bem. Então vai ser o preço efetivamente pago por X metros cúbicos é dado pelo consumo, que é 4X menos 20 dividido por X. Como X está dividindo as duas parcelas, de duas, ou você deixa desse jeito mesmo, não tem problema nenhum, está certinho, ou você simplesmente divide cada uma das parcelas, 4x dividido por x, menos 20 dividido por x. Não cometa aquele vacilo, aquele erro, que até vira piada, alguns memes aí na internet, o pessoal de matemática corta isso com isso, não pode, tem uma forma aditiva aqui. Então agora eu posso dividir as duas parcelas. Agora sim, como x é diferente de zero, eu posso simplificar. Ó. Aí o valor, né, pago efetivamente por metro cúbico para qualquer pessoa consumir acima de 10 metros cúbicos é dado por 4 menos 20 dividido por x. Então, a fórmula, pessoal, para P de x, na verdade pode ser dado de forma resumida. De novo, eu estou com um problema aqui de tamanho do quadro. O pessoal costuma, né, fazer uma anotação para isso. Vou apagar aqui, depois você pode ir e vir nesse vídeo, né? Fica à vontade. Uma anotação muito comum, que às vezes acontece até mesmo em itens do Enem, é você ter uma função definida por mais de uma sentença. E essa aqui é uma anotação, você pode deixar desse jeito mesmo a resposta. Uma questão lá da Unicamp, como a questão é aberta, não tem problema nenhum. Então, na verdade, ela é dada por 20 sobre x. Isso, gente, se x estiver entre 0 e 10. Você pode observar que x tem que ser diferente de 0, porque senão 20 dividido por 0 aqui daria problema. Então só serve para x maior do que 0 e menor do que 10. Ou, gente, 4 menos 20 sobre x. Isso se, gente, x for maior do que 10. Então tá aí, tá vendo? Essa é uma função. Normalmente alguns textos classificam essa função como função definida por mais de uma sentença. Essas funções são mais comuns no dia a dia da gente do que se imagina. Não? Questão, essa seria o gabarito, né? Tem essa cara normalmente. Quem quiser colocar aquela, digamos, eu não coloquei o custo efetivamente da conta, seria de R$20 fixos, isso se x estiver entre 0 e 10. E seria, gente, dado por 4x menos 20, isso se x for maior do que 10. Então também você podia colocar aquela função que eu tinha anteriormente apagada aqui, poderia se escrever dessa maneira também, uma forma mais compacta, uma forma mais sintética de escrever. Então tá aí, resolução da questão. Aquele abraço, moçada. Alô, galera, continuando a lista, exercício 6, da lista de exercício aí. O pessoal diz o seguinte, gente, o gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica, desde o instante em que foi ligada. Então, na verdade, no instante inicial, a temperatura da câmara, gente, era de 24 graus Celsius. E a temperatura vai diminuir na câmara frigorífica, então a temperatura, né, diminui. É um forno, né? Então, na medida que o tempo passa,
que vai acontecer com a temperatura? A temperatura vai diminuindo, a temperatura vai caindo, vai caindo, vai... No instante 48 minutos, você pode observar que a temperatura é zero, ou seja, zerou a temperatura lá dentro, e a temperatura continua caindo. Considere essa variação linear. Bom, ao dizer isso, pessoal, ao dizer que é linear, automaticamente você já tem que inferir que a temperatura dentro dessa câmara frigorífica, em função do tempo, temperatura eu coloquei um T maiúsculo, e a temperatura e o tempo, né, em minúsculo aqui o Tzinho, é dado por uma expressão do tipo AT mais B. Então já começa por aí. Então a temperatura depende do tempo por uma expressão linear como essa. Nas primeiras 2 horas, ou seja, para T, gente, ele acabou de dar o domínio dessa função. O domínio dessa função é dado para 0 até o que? Se T é dado em minutos, 2 horas, 120 minutos. Então ele acabou de dar o domínio dessa função. Ó, domínio dela, domínio dessa função, está aqui. Então a função ficou bem definida, muito claramente. Então a função está muito bem dada. E dá lá o gráfico certinho, certinho, certinho. Beleza, dito isso, o que ele pergunta é o seguinte: o tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius. Então, você pode observar que nos primeiros 48 minutos, pessoal, a temperatura nessa câmara frigorífica é positiva. No instante 48, a temperatura alcançou 0. A partir de 48 minutos, a temperatura passou a ser negativa. E ele quer saber em que instante, em que momento, a temperatura chegou a menos 18 graus Celsius. Beleza, para tal então, ou para resolver isso, eu vou precisar justamente da lei, eu preciso da fórmula, que é dada a temperatura em função do tempo. Bom, então, é isso que nós vamos ter que fazer. No final desse exercício, obviamente, eu vou ter que resolver essa equação aqui. Ó. Qual é o instante T no qual a temperatura é menos 18 graus Celsius? Então, essa que é a ideia. Bom, vamos lá, gente. Eu preciso dos coeficientes A e B. Você pode observar que o coeficiente B já foi dado no exercício. Afinal de contas, esse interceptor aqui, ó, do eixo Y, é o próprio coeficiente B. Então, o coeficiente B, gente, foi dado no exercício. B é igual a 24. É a temperatura inicial. Eu preciso, então, pessoal, achar o coeficiente A. O coeficiente A pode ser muito bem determinado utilizando justamente esse valorzinho aqui, ó. Note que ele disse o seguinte, note que no instante 48, ou seja, 48 minutos, nós temos que a temperatura nessa câmara frigorífica é de 0 graus Celsius. Olha lá, ó, em 48, 0 graus Celsius. Substituindo a lei de formação, olha só, no lugar da temperatura eu posso colocar 0. Então 0 é igual o coeficiente A vezes o tempo, vou colocar o tempo no lugar, 48, mais o coeficiente B. Note que o coeficiente B, pessoal, já foi determinado, ele vale 24, já vou usá-lo. Tá lá, ó, vale 24. Beleza? Eu vou tirar aqui, pessoal, porque costuma ter um probleminha justamente. Então, quer dizer, no instante 48 minutos a temperatura é 0. Então, só substituir 0 aqui, 48 no lugar do T, tá lá. O B já foi determinado diretamente no interceptor lá do eixo Y. Vou passar o 24 para cá, menos 24 é igual a 48 vezes A. Vou passar o 48 dividindo. Gente, o 48 ali dividindo, que eu vou ter que o coeficiente A é menos 24 dividido por 48. Pessoal, tudo dá indício de que nós estamos certos. Por que eu digo isso? O coeficiente A negativo, né? Função decrescente. Então, o coeficiente A, nitidamente, menos 0,5. Gente, uma interpretação de 0,5 é dizer o seguinte: a temperatura caiu 20 graus Celsius em 48 minutos. Então, na verdade, houve uma queda menos de 0,5 graus Celsius a cada minuto. Essa é a tendência, né, da curva. Então, a taxa de variação. É por isso que alguns
alunos podem muito bem falar, JR, por que você não faz esse processo pelo método das taxas de variações? Ou seja, você tem dois pontos. Você tem no instante t igual a 0, a temperatura, gente, é 24. No instante t igual a 48 minutos, a temperatura é 0. Então você podia muito bem calcular o coeficiente A pelo método ΔY sobre ΔX. Só que ΔY é a temperatura, no eixo vertical, né, a temperatura. Então o que nós vamos fazer? Olha lá, ó, 0 menos 24, ΔY, 0 menos 24, dividido, ó, 0 menos 24, 48 menos 0, na mesma ordem, 48 menos 0. Ou seja, houve uma queda de 24 graus Celsius em 48 minutos. Então, o coeficiente A, calculado pelo método da taxa de variação, menos 24 dividido por 48. Quer dizer, houve uma queda de 24 graus Celsius em 48 minutos. Isso dá uma taxa média, essa interpretação que eu acho que é show de bola para o coeficiente A, de 0,5 graus Celsius a cada minuto. Ou seja, houve uma queda menos. Pronto. Então, esse aqui é outra forma, né, de calcular o coeficiente A, que eu acho que é a melhor delas. Pronto. Nós temos então, pessoal, taxa de variação, coeficiente A e coeficiente B. De novo, aquela velha história. Me falta espaço. Como vídeo você pode ir, voltar, parar, né, do jeito que você quiser. Vou apagar tudo aqui. Depois você pode, né, mexer do jeito que você quiser. E vamos fazer o seguinte. Ó, coeficiente A e coeficiente B calculados. O coeficiente A é, inclusive, calculado de duas maneiras diferentes. Um usando um sisteminha e o outro, né? Então, a temperatura, gente. A temperatura em função do tempo é dado por menos 0,5 T mais 24. Eu gostaria de saber em qual instante a temperatura chegou a menos 18 graus Celsius. Então, é só substituir e resolver uma equação de primeiro grau, extremamente simples. Vou passar o 24 para cá, negativo, menos 18, menos 24, que é igual a menos 0,5T. Menos 18 menos 24, dá menos 42, que é igual a menos 0,5 vezes T. Multiplicando os dois lados por menos 1, pessoal, esse sinal menos vira mais, os dois lados ficam menos, né? Eu vou passar 0,5 dividindo, né? Na verdade, vai passar dividindo, 42 dividido por 0,5. Então, um instante no qual isso acontece, multiplica em cima e embaixo por 2, gente. 2 vezes 42, 84. 0,5 multiplicado por 2 dá 1, que não precisa aparecer aqui. Então, no instante, 84 minutos. Então, no instante, 84 minutos, a temperatura vai ser menos 18 graus Celsius, que não está ali no gráfico, não dá para ver isso, digamos, nitidamente, mas tranquilo, né? Então, 84 minutos, letra B de bola e bola para frente. Show de bola. Aquele abraço.